Hoje eu vou fazer meu top 10 melhores jogadores da temporada 24-25. Lembrando que isso aqui conta tudo na Europa. Vai contar a Champions League, vai contar também o Mundial de Clubes, vai contar a Liga Nacional, vai contar absolutamente tudo, até mesmo o desempenho desses jogadores nas suas respectivas seleções. Vai ter toda essa lista aqui baseada nisso tudo, em tudo que rolou na temporada. Enfim, espero que vocês gostem do vídeo, essa é a proposta de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, e é claro, assim como no outro vídeo eu vou fazer algumas menções iniciais e tudo mais, vou falar um pouquinho da temporada. Vou falar brevemente aqui. Eu acho que a primeira explicação que eu tenho que dar pra vocês é que tem alguns nomes que não estiveram na última lista, mas vão estar aqui. Porque na última lista eu tenho que ter um limite de jogador por posição. Então tem vários pontas direitas de qualidade que eu queria colocar nos 22 melhores, mas o cara é ponta direita, não faria sentido eu botar ele em outra posição e principalmente desrespeitar a formação da temporada, né? Eu sempre tento seguir o mais perfeito possível. Poderia chegar e meter um 4-4-2 com um monte de atacante, meter um atacante no meio de campo, aquela maluquice de sempre, mas eu particularmente não gosto de fazer isso. Eu gosto de bater o negócio certinho, né? Formar um time certinho, jogável e tudo mais, até porque isso respeita mais as outras posições. Por exemplo, eu não poder falar da temporada de Declan Rice e colocar ele como um dos melhores da temporada seria algo muito negativo pra mim. E uma coisa que eu esqueci de fazer no último vídeo e que eu vou fazer aqui é mencionar o nome de Alexander Isak. Ele não tava no último vídeo porque eu esqueci, não tem outro motivo, cara. Se você teve alguma dúvida em relação a isso, foi só esquecimento. Lembrando, eu sou um ser humano, eu acabo errando, acabo esquecendo coisas e tudo mais. Inclusive tem gente que às vezes comenta algumas coisas relacionadas a isso de uma maneira quase que maldosa, né? Falando, ah, tu tirou esse jogador porque você odeia ele. Às vezes eu só esqueci. É só isso, tá ligado? E eu falo, é muito importante que vocês participem na aba de comentários, exatamente por isso, né? Porque você pode dar uma opção muito boa, você pode falar de algum jogador que eu esqueci de botar na lista, e isso vai valer pra essa lista aqui também. Adicionem vocês os nomes que vocês acham que deveria estar aqui. Lembrando que isso aqui é referente ao futebol europeu, né? Que foi o que eu assisti durante a temporada. O resto aí eu já não posso falar por vocês. E agora eu vou falar sobre os 10 nomes da lista, né? Vamos começar essa lista aqui. Bom, cara, na 10ª posição da lista eu ia colocar o goleiro Donnarumma, mas acabou que eu pensei bem e resolvi colocar Nuno Mendes. Muito pelo desempenho dele na seleção nacional, né? Eu acho que o desempenho na seleção nacional de Nuno Mendes foi o que qualificou ele até em 10º lugar, mas ficou muito perto do goleiro Donnarumma. Eu faço essa menção aqui porque é muito importante entender que a temporada dele também foi muito boa. Não foi perfeita, e esse que é um ponto importante, né? Na Ligue 1, por exemplo, na Liga Nacional, ele não foi tão bem, né? Na Ligue 1 eu diria que ele nem é o grande destaque da própria Ligue 1, tem outros goleiros que saíram muito bem na temporada em relação ao próprio Donnarumma. Ele foi melhor assim na UCL, né? Então você que só viu a Champions, você pode achar, nossa, ele tava destruindo na Liga. Não, ele não tava destruindo, ele tava jogando normal, ok? Então por isso que ele ficou de fora, só dando essa pequena explicação aqui, mas vamos começar com o Nuno Mendes, cara. E assim, Nuno Mendes, ele só está em 10º lugar porque a lista é dos melhores da temporada, né? Então tem muito jogador bom aqui, não tinha como eu colocar ele lá. Mas eu achei muito importante mencionar ele, cara, porque desde a época que o Paris Saint-Germain não estava jogando bem, lembrando que no começo da temporada o Paris Saint-Germain não estava tão bem, lembrando que isso aqui é referente a 2024, né? É 24, 25, então pega um período bem grande. Naquela época ele estava jogando bem, né? Os dois laterais do Paris Saint-Germain estavam jogando muito bem. E Nuno Mendes é um lateral muito interessante, porque ele cumpre uma função tática bem difícil de se fazer, cara. Porque basicamente, muitos dos jogos você tem um lateral de sobreposição que sobe pra linha de ataque, que muitas das vezes é Hakimi, e o Nuno Mendes ele fica mais atrás como um terceiro zagueiro muitas das vezes. Mas ao mesmo tempo ele também tem que ser um lateral, porque fica intercalando essas duas posições. Então ele é zagueiro e lateral. E tem jogos que ele faz os dois laterais subirem. Então ele é zagueiro, lateral e às vezes quase que um ponta extra. Então ele sobe pra linha de ataque. E o incrível desse jogador é exatamente isso, porque ele consegue fazer todas essas funções sem nenhum problema. Ele sobe, dribla, corre muito rápido, ganha duelo como um ponta, e ele desce pra linha de marcação, rouba a bola, duela com muita força física, é muito difícil você passar dele. Ele foi um dos poucos jogadores que conseguiu lidar com o Lamine Yamal durante a temporada, né? Ele marcou muito bem o Lamine Yamal. Teve muitos outros jogadores assim que você tem até como um nome maior que o dele e que não conseguiram fazer o que ele faz. Eu venho elogiando esse jogador aqui há muito tempo. Eu já falo dele há muito tempo mesmo aqui no canal, e pra mim ele é o melhor lateral esquerdo da temporada inteira, sem sombra nenhuma de dúvidas. Ele é simplesmente incrível, cara. Eu te coloco ele aqui porque fazer todas essas funções muito bem, manter o equilíbrio e ser uma figura ainda que salva, né? Que chega ali, tira uma bola difícil, que ainda chega pro ataque ali pra fazer uma jogada que vai desbloquear um gol. Então é um negócio assim impressionante. Nuno Mendes sai em 10º lugar, muito merecido, cara. Em 9º lugar eu falo de Mohamed Salah, ele mesmo, cara. E sim, eu sei que Salah não fez a melhor Champions do mundo. Inclusive, esse é o ponto que o desqualificou para a bola de ouro, né? Na Champions ele teve chance de ser o herói do Liverpool, ele não foi. Só que também isso não quer dizer que você pode ignorar o que ele fez na temporada. A temporada de Salah é bizarra. Isso aqui é a temporada de um craque absoluto na função. Você não tem como mudar isso aqui, cara. É tão absurdo a quantidade de gol e assistência que ele deu
e o quanto ele foi relevante para os jogos do Liverpool, que é um negócio assim surreal, mano. E isso só foi possível com um Liverpool mais balanceado e que sabia jogar pra ele. Então Arne Slot foi fundamental pra extrair a melhor versão de Salah. Um Salah que talvez não precise correr tanto pro time, que só corre em momentos específicos e que sempre tá recebendo boas bolas, né? Se quem tivesse em volta dele fosse um pouco melhor, eu acho que o Liverpool teria ainda mais gols na temporada e ele teria mais assistências. Ele foi o líder da Premier League em relação a participações em gol, então ele liderou com distância e chegou no meio da temporada, tava dando medo, porque ele tinha tanto número que você ficava tipo, como assim? Ele é um ponta direita, tá ligado? Ele não é um 9. E ele tava tão absurdamente à frente de todo mundo que não dava pra nem mencionar. E o ponto também é que eu tô falando de número, não tô falando de atuação. A atuação era surreal, mano. Aquele passe de trivela dele junto de uma visão de jogo genial, ele não precisava se esforçar pra fazer nada, sabe? O chute dele, ele não precisava de esforço, ele só botava técnica ali, botava a bola no canto do gol, conseguia fazer o improvável em campo. Então, cara, ele desbalanceou muito essa temporada em relação ao que tinha ali no Liverpool. E foi a salvação, porque o Liverpool não tinha um 9, de fato, né? Eu vi 3 camisas 9 jogando como 9 do Liverpool, 2 não eram 9 e o 9 que tinha era muito ruim, que era Darwin Núñez. Então o Liverpool não tinha 9. O Liverpool não tinha um homem gol. Tinha que compensar de alguma forma, né? Então o treinador fez alguém mais criativo pra jogar para o Salah e conseguiu fazer o jogo rodar mais por ele. E funcionou muito bem, cara. Parabéns ao treinador e parabéns ao jogador que conseguiu dar conta sozinho de um time que não tinha nenhum camisa 9, de fato. E jogadores adaptados ali e tudo mais. Cara, foi uma temporada muito doida pro Liverpool. A galera não sabe o quanto é difícil fazer isso aqui que eles fizeram, mas eles fizeram acontecer. O Salah é um dos melhores jogadores da temporada, com pouca gente que se aproxima dele, cara. E quem se aproxima dele é metade do rendimento também, cara. No caso, por exemplo, de Cole Palmer. Jogou muito bem a temporada também, no meu ponto de vista. Ainda assim, tá distante, cara. Porque Salah foi insano. Eu me perguntava quando é que ele ia parar de fazer gol toda semana. É isso. Eu só ficava tipo, cara, será que esse cara vai parar de fazer gol e dar assistência quando? Não parava. Não num lugar muito merecido, cara. Em 8º lugar, eu falo aqui de Vitinha. Sim, muita gente colocaria ele em primeiro. Eu vejo que tem gente falando sobre ele ganhar a bola de ouro. Eu vejo que tem gente hypando muito o jogador. E aqui vem um fato absoluto que não dá pra fugir, ok? Cara, Vitinha não merece esse título. Vitinha não merece ser tratado desse jeito. Porque apesar da temporada dele ser absurdamente boa e tem gente que gosta dele e ficou muito feliz, que é o meu caso, eu o coloquei em listas passadas como um jogador que era muito desmerecido e que era muito bom, né? Então eu sou completamente hypado pelo jogador, apaixonado pelo futebol dele. Mas mesmo sendo esta pessoa, eu tenho noção na minha cabeça que não faz sentido isso aqui, cara. Assim, o Vitinha, ele foi fundamental pro esquema tático funcionar. Ele salvou, ele virou um regista. É muito difícil fazer essa função. Eu não esperava que ele ia conseguir, ok? Eu vi ele como um CM mais ofensivo e não necessariamente alguém que ia jogar naquela posição também. E eu parabenizo, ele faz muito bem. Mas o meio de campo do PSG não é feito por uma pessoa só, é feita por várias. Inclusive, o PSG é coletivo, né? Tem muita gente que gosta de individualizar o coletivo. Como, por exemplo, quando eu vi pessoas falando que John Arias carregou o Fluminense. John Arias não carregou o Fluminense no Mundial de Clube. Quem carregou o Fluminense foi o Fluminense, ok? O time inteiro jogou bem. O time inteiro se dedicou defensivamente pra fazer acontecer. Então não dá pra individualizar um jogador. O que você poderia falar é que Arias foi o cara mais ofensivo do Fluminense e o cara que trazia as jogadas de perigo de gol. E aí você está correto. Como também com Vitinha, você pode dizer que o cara mais criativo e o cara que trazia os melhores passes e a coisa ali que decidiu o jogo era Vitinha. Só que também havia outras pessoas no meio de campo fazendo um papel ali pra que ele funcionasse, né? Ele era coberto fisicamente pelos outros dois meias, que trabalhavam um pouco menos com a bola no pé, mas ainda assim também trabalhavam bastante e também foram extremamente decisivos. A temporada de Fabian Ruiz é muito boa, cara. Assim, eu não esperava de Fabian Ruiz, porque eu chamo o Fabian Ruiz aqui no canal, o apelido que eu dei a ele de Fabian Ruins. Eu sempre falo, né, ele fica dando muito passe pra trás e pro lado e ele não gosta de arriscar e tudo mais. E é verdade, é um fato absoluto. Mas ele é um excelente jogador e nessa temporada ele mostrou um perigo de gol muito grande e ele foi essencial pra vários jogos também. Então as coisas não rolaram só com o Vitinha. Vitinha, ele foi um dos melhores meias da temporada, fez um papel essencial, foi muito bem, mas eu não posso dar ele esse título porque ele literalmente não merece. Então eu encerro por aqui. Ele ficou em 8º lugar, um dos melhores da temporada, uma temporada que ninguém acreditava que o Vitinha podia fazer e ele fez. E ele tem que ser parabenizado sim, mas também não pode exagerar e dizer que ele tem que ganhar uma bola de ouro por isso. É um absurdo. Vamos seguir em frente. Agora eu falo em 7º lugar do jogador inglês, centroavante, Harry Kane. O homem-gol entre os homens-gol, cara. E ele não podia estar de fora da lista. Talvez tenha gente que questione porque eu botei Harry Kane como centroavante principal da temporada. E esse questionamento, ele existe, talvez pra alguém que assistiu muito poucos jogos do Bayern de Munique. Se você assistiu muito pouco, talvez você questione essa parte. Mas agora, se tu assistiu de verdade ali o Bayern de Munique, não tem como questionar, cara. Porque, apesar de na Champions League ele ter alguns momentos que ele poderia fazer um golaço e salvar o jogo, e ele deixou de fazer, isso não quer dizer que o resto da temporada dele é ruim. Porque o resto é absolutamente brutal. É uma coisa que eu falo. Às vezes tem uma galera que cobra que o cara, ele faça tudo. Não tem como um cara sozinho fazer tudo. Então faltou quem tava do lado dele o ajudar. Porque você não vai estar bem em todos os jogos, você não vai estar bem todo dia. Porque você não é um robô, você é um ser humano. Tem gente às vezes
comenta aqui como se eu fosse um robô. Eu não sou um robô. Harry Kane não é um robô. Ele pode parecer, mas ele não é. Ele não é melhor que ninguém. E de fato, é o que acontece aqui. Então a galera às vezes diminui muito a temporada de um jogador que é muito boa. E é absurda a temporada dele. Tu joga qualquer bola nele, é gol, tá ligado? Aquela coisa que Marcelo Beckler falou uma vez sobre o Cristiano Ronaldo, né? Que tu joga uma geladeira e ele mata no peito e sai um gol. Harry Kane tá nessa vibe essa temporada. Não importa o ângulo, não importa se tá longe, se tá perto, se tem marcador, se não tem, ele faz gol. Então ele é uma máquina de gols. Ele é o melhor centroavante da Europa. Não tenho dúvidas que não tem nenhum jogador que tá no nível dele, cara. Porque é absurdo o que ele faz. E ele é a segurança. Você tem que marcar ele muito bem, você tem que estar o tempo inteiro trabalhando. E é difícil de marcar, porque ele se desmarca muito bem. E ele é uma máquina de fazer gol, cara. Assim, de todo jeito que você imaginar, de cabeça, com os pés, com o pé ruim, com o pé bom, não importa. Ele vai fazer gol, cara. Ele é uma garantia de gols. Se você criar o espaço necessário, ele vai fazer. E, cara, a temporada de Harry Kane é muito boa. Ele é muito perigoso. Mesmo quando ele não marca, ele traz um perigo absoluto, um caos absoluto. Extremamente criativo. É um dos melhores novos que eu já vi. A recomposição defensiva dele é brilhante. Ele marca muito bem, faz pressão muito bem. Ele é literalmente um centroavante perfeito, cara. Ele é 10, ele é 9, ele é tudo. Harry Kane tá em 7º lugar, muito merecido. E poderia ter em posição maior se o time do Bayern de Munique conseguisse mais coisas nessa temporada. Mas o time não é feito só de um jogador, é feito de vários. 7º lugar merecido, o centroavante entre os centroavantes. Em 6º lugar, eu falo aqui de Michael Olise, cara. Ele é o melhor jogador do Bayern de Munique dessa temporada. E conseguir bater Harry Kane é algo absurdo. Não é o tipo de coisa que você espera. Não é o tipo de coisa que é fácil de se fazer. Não é o tipo de coisa que é normal. Então a gente não pode normalizar o que esse cara fez essa temporada. A temporada dele é tão absurda que eu não sei descrever, cara. Assim, eu falei aqui no canal, né, que eu achava que ele tava em nível com o Cole Palmer. Muita gente discordou, né? Ficou tipo, não, esse cara não é tão bom assim. E depois dessa temporada ninguém duvida, cara. E a temporada de estreia, ele não tava familiarizado com o esquema tático, ele não tava familiarizado com os jogadores e ele simplesmente, partida a partida, ele jogava muito. E ele conseguiu jogar melhor que Musiala. Musiala tão hypado. E esse cara conseguiu ser superior a ele durante a temporada inteira. É bizarro, cara. Assim, quando tu quer buscar um lance na ponta, é com ele. Você joga a bola nele, ele vai fazer acontecer. A temporada inteira choveu criatividade o tempo inteiro. O tempo inteiro bola chegando no ataque, então o Olise não tem do que falar. E aí tu olha pro cenário de Champions e pensa, pô, aqui ele vai diminuir os rendimentos. Não, ele não diminuiu, ele aumentou. Aquele gol que ele fez contra o Celtic foi super importante, cara. O Celtic tava fechadíssimo, marcando muito bem, não dando espaço, contra-atacando bem. E aí chegou o Olise e faz um gol improvável no canto ali, não tinha como marcar, não tinha como defender. Salva o rumo do jogo, cara. É uma temporada com impactos muito próximos ao que Yamal fez. Então, realmente é de se orgulhar a temporada dele, cara. Um jogador que eu hypei muito aqui no canal, que eu falei muito bem e que tá se saindo exatamente no nível que eu o coloquei. Hoje as pessoas entendem do que eu tava falando lá atrás, cara. E na minha análise tava muito claro que ele era tudo isso aí, cara. Eu sei, deu um pouco de medo de falar o que eu falei há um tempo atrás, porque realmente podia pegar muito mal e a galera vir falar um monte de coisa pra mim por causa disso, mas eu tava muito convicto do que eu tava falando, cara. E realmente, cara, ele entregou muito, mano. Ele entregou muito até aqui. E talvez a próxima temporada seja ainda melhor, porque agora ele vai estar familiarizado e pronto com tudo. E talvez ele faça ainda mais, cara. Tô muito hypado pra ver o que ele vai fazer no futuro. Um dos melhores pontas direitos da temporada também. Por isso tá em 6º lugar. Em 5º lugar, eu falo de Hakimi. Ele é o melhor lateral da temporada, né? Eu não tenho como discordar disso, porque ele é um monstro absoluto. Estatisticamente falando, é bizarro quando tu olha para as estatísticas. Ele simplesmente produz mais que todo mundo. E não importa o treinador, não importa o esquema tático. É um jogador também que aqui no canal eu sempre falei muito bem dele. A galera achava que eu tava exagerando. Nossa, tu tá exagerando o Hakimi, ele não é tão bom assim. Eu sempre coloquei, né? Acho que é o melhor lateral do mundo, né? Sempre ficava falando isso e o pessoal falando, não, cara, você tá louco, ele não é o melhor lateral do mundo. E, cara, nessa temporada você não tem como discordar, cara. É Hakimi, velho. Assim, é tão bizarro você perceber. Tem jogos que ele simplesmente apareceu ali e, como um 9, foi lá e finalizou, né? Ele subia pro ataque e do nada ele aparecia em uma posição extra ali em campo, num espaço extra, ele lia o espaço e ia lá e fazia um gol impossível. Ia lá e fazia um gol difícil. E subia e jogava como um ponta mesmo, cara. Mas não um lateral adaptado na ponta que, ele corre e tudo mais. Não, ele driblava, ele ia pra cima, ele corria, ele fazia o passe certo, ele atacava o espaço, como um ponta de verdade, sabe? E não deixando a desejar na defesa, porque ele tinha que voltar correndo e ele tinha estamina pra voltar correndo, ele tinha vontade pra voltar correndo e voltar a marcar e fechar o espaço e tudo mais. Então ele fez uma função de lateral de sobreposição perfeita nessa temporada. Ele subia pro ataque, fazia o gol e ele descia pra recompor defensivamente e ele marcava muito bem, ele tirava o espaço. Ele era um terror, cara. Ele era muito bom defensivamente, criativamente e ofensivamente. Talvez o melhor. Eu acho que se tinha alguém que merecia ganhar o título da Champions, era ele, cara. Era ele. Acho que assim são muitos anos de bom futebol pra não ser parabenizado em algum momento. Acho que é por isso que ele tá em 5º lugar, melhor lateral da temporada. Não tenho dúvidas disso. Eu acho que ninguém faria o que ele fez, né? Eu acho que a temporada dele é um negócio assim surreal. E a consistência de atuação também é muito grande. Em 4º lugar, cara, eu falo aqui agora de Pedri. Sim, nosso querido Pedri do Barcelona. Pra mim, o melhor meia da temporada, né? Eu acho que não tem ninguém que tenha chegado no nível dele. Aqui no canal já saiu um vídeo meu comparando ele com o Vitinha. Tá
dia 1 já no canal, então lá eu falo, né, que eu prefiro Pedri. Então se tiver alguma dúvida dos porquês, já tá lá naquele vídeo explicado o porquê que eu achei Pedri melhor que Vitinho, então você pode ir lá ver o vídeo. Lá eu explico qual a ligação dos dois, apesar de um ser primeiro volante e outro ser segundo volante, tem uma ligação direta, né, por ambos serem meias cerebrais, ok? Que fazem uma função parecida, até, mesmo jogando em posições diferentes, fato absoluto. E cara, Pedri, ele é um negócio assim inexplicável. As pessoas compararam ele com o Toni Kroos e eu entendo até o porquê, né, porque realmente tem algumas jogadas brilhantes. Eu não acho que seja a mesma coisa, eu acho que o Toni Kroos está muitas etapas à frente na carreira e talvez no futuro ele seja tão bom quanto, não sei como vai ser a carreira dele, mas hoje ele foi insano. Sim, o hoje dele é muito bom. A temporada dele me surpreendeu, eu não esperava que ele ia conseguir virar um segundo volante tão seguro, né? Conseguir entregar defensivamente e ainda ser tão criativo. E ser o único cara muito criativo de fato, o cara do passe decisivo, o cara que vê o espaço onde não tem, o cara que vê a jogada e faz acontecer. Então, o tempo inteiro o Pedri munindo o ataque. Mesmo quando o cara bloqueia a bola que ele faz, cara, a bola é muito boa. E não é um cara que faz isso perdendo a bola toda hora. Porque tem muito jogador que joga sendo muito criativo, arriscando toda hora. E aí ele perde a bola, perde a bola, perde a bola. Não, Pedri, ele mantinha os números de porcentagem de passe no alto. Então ele perdia bem menos a bola que outros meias que também são extremamente criativos. E isso é o que aproxima ele de Kroos, é claro, né? E a temporada dele é uma temporada em nível de gigantescos jogadores, cara. As melhores temporadas de Modric são comparáveis ao que Pedri fez nessa. Então, assim, é de se orgulhar. É de se orgulhar o que ele fez nessa temporada. E assim, é ele, cara. Ele foi criativamente brilhante. A circulação de bola do Barcelona toda com ele, praticamente, né? Realmente as bolas de qualidade vêm todas do pé dele. O outro cara que tá do lado dele ajuda, também faz, mas de um volume menor, de uma maneira um pouco pior também, né? Se você prestar atenção. Então, basicamente, o cérebro do time do Barcelona é Pedri. Por isso que pra mim ele tá em quarto lugar. Eu acho que eu não tenho dúvidas disso, que ele é o melhor meia da temporada. E ofensivamente também, cara, ele foi bem. Teve momentos ali muito importantes e gols muito importantes que ele trouxe pro time do Barcelona que não podem ser diminuídos, ok? Em terceiro lugar, cara, pra mim, o jogador mais perigoso da temporada, sem sombra de dúvidas, o melhor 1v1 da temporada, Lamine Yamal, cara. Yamal foi uma máquina nessa temporada. Um negócio completamente assustador, cara. O cara que arrastava qualquer linha de marcação, o cara que obrigava os treinadores a montar uma estratégia pra lidar única e exclusivamente só com ele em campo. Só a presença dele já era tão ameaçadora que o cara tinha que montar uma estratégia. E por isso, pra mim, ele tá em terceiro lugar, cara. Assim, eu não achei ele o melhor ponta-direita da temporada e vocês vão entender o porquê, mas pra mim o ponta-direita mais perigoso é ele. Então, cara, a temporada inteira de Yamal é um negócio assustador, cara. É sério, era impossível de marcar. Teve pouquíssimas pessoas que conseguiram lidar com ele e fazer uma boa marcação. O resto é botar 2, 3 jogadores em cima, é tentar o que é possível pra tentar lidar com ele e ainda assim é difícil, cara. Ainda assim ele criava muito, ainda assim ele foi muito perigoso. O jogo contra a Inter de Milão, então, é uma explicação do porquê que ele tá nessa posição. Eu não tô tão emocional com o Yamal também. Eu não tô vivendo essa emoção toda. Tem muita gente comparando ele com o Messi, eu acho completamente maluco. A única coisa que eu diria que parece realmente com o Messi é o pé. Eles têm o mesmo pé como principal, né? São o pé esquerdo. Eu acho que de resto, esse cara é muito parecido com Neymar, ok? Ele me lembra muito Neymar, no geral. É a grande inspiração dele, provavelmente o jogador que ele copia. As coisas que ele faz é muito parecido com Neymar. Me lembra muito mais Neymar do que Messi. É como se fosse um Neymar canhoto. Mais forte fisicamente, com uma melhor qualidade para o jogo moderno. Então ele consegue marcar muito bem também. Então o Yamal ele consegue ser um Neymar melhor, sem as fraquezas do Neymar. Teoricamente. Eu acho que ele ainda não tá no nível de Neymar, não. Só pra deixar bem claro, faltam várias etapas ainda. Falta melhorar o pé principal, falta melhorar o pé secundário também. Neymar sempre foi muito bom chutando com os dois pés. Então tem muita coisa que Neymar fazia quando era jovem que Yamal ainda não faz. Então Yamal ainda tem uma grande jornada pela frente. Por isso que também pra mim ele não merecia a bola de ouro ainda. Ainda não é um jogador completo. Eu acho que nas próximas temporadas a gente vai ver a verdadeira versão dele. E aí ele vai se aproximar cada vez mais do Neymar Prime. Eu acho que ele pode atingir o nível de Neymar, cara. Ele tem habilidades pra isso. Hoje eu imagino isso. Então é isso, do meu ponto de vista. Em segundo lugar, cara, eu falo aqui de Rafinha, o brasileiro Rafinha. Um dos jogadores mais desacreditados de todos os tempos. Um jogador que eu também defendi muito aqui no canal. Tem um vídeo separado defendendo alguns jogadores brasileiros aqui. Ele tá na lista, ele é um dos principais ali da lista que eu falei. Eu sempre achei ele muito bom, desde a época que ele tava no Leeds. E eu nunca entendi o hate em cima dele. Eu nunca entendi o ódio que ele sofria aqui na seleção brasileira. Eu nunca entendi porque que as pessoas comentavam de um jogador que eles não estavam assistindo, né? Eu via muito no passado aquela comparação com o Antony, né? E a galera falando que o Antony era melhor que ele e tudo mais. Eu sempre achei meio absurdo. Mesmo na época que o Antony tava muito bem. Eu não achava a comparação justa, não. O Rafinha já era um bom jogador na época. E eu acho que o Rafinha, ele sofria de um grande problema, que era claro, e que sempre foi um problema da carreira dele. Que era a chegada à frente. Finalização inconsistente, o jogador que não conseguia marcar os gols com consistência, o jogador que não sabia se posicionar às vezes no ataque, o jogador que era muito ponta, era só um ponta realmente, ficava ali na ponta o tempo inteiro e não tinha um repertório pra poder atacar espaço por dentro de outra forma. E aí vem Hansi Flick, e como um passe
passe de mágica, transforma esse ponta em um ponta/10, né? Em um atacante, um segundo atacante, e ele faz essa função. Então ele joga na ponta esquerda, mas ele joga muito por dentro, ele ataca muito espaço, ele aparece atrás do centroavante, e é surpreendente que ele consegue ainda manter a ponta, né? O tempo inteiro ele tá na ponta, mas daqui a pouco ele aparece na cara do gol, faz gol de cabeça, faz gol com o pé, faz gol de fora da área, faz gol de todo jeito. É extremamente criativo também, ok? Tem uma criatividade muito boa. A diferença é que ele não tem um V1 tão forte quanto quem tá do outro lado. Então, Yamal acaba tendo um V1 muito poderoso, chamando até mais atenção. Só que o resto todo, Rafinha é melhor. Rafinha é um jogador melhor em vários aspectos. E ele jogou na ponta errada, então ele não joga com o pé principal pra poder fazer os principais gols dele. É claro que se ele jogasse na ponta direita, ele provavelmente teria até marcado mais gols, o que torna ainda mais assustador a temporada dele. Quando ele jogou como 10, ele tinha um ângulo de chute melhor. E nesse sentido, os jogos dele como 10 foram ainda melhores também. Então ele conseguiu também fazer um papel de um camisa 10 ali em um determinado momento e foi muito bem. Então, é um jogador muito completo, cara. Eu acho que ele salvou a temporada do Barcelona. Eu não esperava este Rafinha. O Rafinha Prime é bom pra caramba, velho. É um negócio assim que assusta. A galera colocou ele na bola de ouro. Faz todo sentido, cara. Ele merece, talvez, pela temporada que ele fez. E o jogador mais desacreditado de todos, assim. Sempre falei muito bem dele aqui no canal, vou continuar falando. E até porque tem coisas que ele faz que são impressionantes, como a parte defensiva. Sempre foi muito boa. Ele marcava às vezes como lateral. Ele sabe recompor defensivamente, descer pra fechar espaço. Ele sabe fazer tudo na parte defensiva. A pressão dele é muito boa. Então é um jogador que entrega passe, criatividade, drible e ainda uma finalização absolutamente perfeita. Até no jogo contra o Inter de Milão, aquele chute dele de fora da área. Aquilo não existe, cara. Aquilo não existe. Ele simplesmente tirou um gol do nada. Do absoluto nada. Passaram a bola e meteu a bola no ângulo. É isso. Com um goleiro que tava imparável, né? Sommer tava imparável naquele jogo. Então, mano, é sério. A temporada de Rafinha, quando você olha o todo, tudo que ele produziu na temporada, até pela seleção brasileira, né? Ele foi, eu acho que o principal jogador dessa temporada. Eu tiro o chapéu. É ele é o cara. Segundo lugar, merecido. Em primeiro lugar, e o melhor jogador da temporada, quem merece a bola de ouro e o melhor de todos, Ousmane Dembélé. E aqui deve ser dolorido pro torcedor do Barcelona, né? Ver que o jogador que foi muito problemático na passagem por lá se tornou isso. Nas mãos de Luiz Henrique, ele moldou a melhor versão do Dembélé, cara. E é um jogador que ele poderia ter marcado mais gols. Ele perdeu oportunidades. Ele também meteu muita bola na trave. Só que quando tu olha pras estatísticas e pros números brutos e tudo que ele produziu, você fica se questionando o que inferno seria se ele tivesse acertado essas bolas. Esses chutes, essas bolas que foram na trave. Quantos gols ele marcaria, cara? Porque é assustador pensar nesse cenário. É assustador pensar nesse cenário onde a bola bateu na trave e poderia ter entrado. Porque poderiam ser muito mais golaços. Poderiam ser muito mais gols. Faria uma das temporadas de melhor do mundo entre as melhores temporadas de melhor do mundo. É assustador, cara, pensar. E quando tu olha os minutos jogados, né? Porque ele não jogou tantos minutos quanto outros jogadores, tu realmente consegue entender. Por isso que estatística é tão importante. Porque estatística mede ações por 90 minutos. Tanto faz o resto, tá ligado? É ação por 90 minutos. E por 90 minutos ele produziu um absurdo. E não vou ficar só em estatística não, cara. É só ver os jogos. É só ver os jogos. O cara jogou de falso 9 e jogou pra caramba. O cara jogou na ponta direita, era um monstro absoluto. Você buscava ele o tempo inteiro. O tempo inteiro ele ali driblando, atormentando. O cara que mais se aproximou de Yamal em nível de criar jogadas foi ele. Sem sombra de dúvida. Sim, é um terror pra marcador. Diferente de outros nomes que eu citei aqui, esse cara é um terror, de verdade. É difícil pra caramba lidar com o V1 dele. E ele não é só drible não, cara. Ele é força e velocidade também. Então às vezes ele não precisa nem ficar driblando igual o Yamal. Ele simplesmente vai direto ao ponto, atropela o cara e é gol. Um dos motivos porque ele joga de 9. Ele consegue por causa da força física dele também, cara. Assim, pra jogar de 9 você tem que ter alguma força física ou habilidades impressionantes de drible, movimentação e achar os espaços. Mas não, ele acha os espaços, mas ele também tem uma boa força física e boa velocidade pra compensar. E a finalização, que sempre foi um problema, se tornou uma solução nessa temporada. E eu acho que é o ponto-chave do porquê que Dembélé ele é melhor que Yamal. A finalização dele não tá um pouco à frente, tá muito à frente. O poder ofensivo dele é brutalmente à frente, cara. Assim, ele dá aquela finalização que é só um toquinho pro canto, parece até que é um passe. E nesse toquinho, ele garantiu um monte de gol, ele garantiu um monte de resultado. Ele garantiu que o Paris Saint-Germain fosse muito consistente ofensivamente. O Paris Saint-Germain tá precisando de um 9, ele apareceu como 9. O Paris Saint-Germain tá precisando de ofensividade, de um cara que decidisse os jogos, ele apareceu pra decidir os jogos. E lembrando que no começo da temporada ele nem tava tão bem. Quando ela começou mesmo ali, quando o PSG tava sofrendo um pouco na Champions, quase foi eliminado, as coisas nem estavam tão legal pro lado dele, cara. A partir de um determinado momento ele começou a voar e jogar um futebol tão absurdo, tão fora da curva, que não tem como você não dizer que ele é o melhor da temporada, cara. É o fato, ele é o melhor da temporada. E talvez se ele tivesse melhor condição física durante este Mundial de Clubes, talvez teria sido diferente. Existe um PSG com Dembélé e sem. Sem Dembélé, outro Paris Saint-Germain. Porque o perigo tá nele. Que jogador? A palavra que eu uso é craque. Uma coisa que eu deixo bem claro aqui, e é muito importante de entender. Isso não muda o fato de que ele teve uma carreira problemática. Não muda o passado. Então, quando vocês veem um vídeo do passado, da galera criticando o Dembélé pelo que ele fez no passado, fique no passado. Não venha dizer que por causa dessa temporada as pessoas estavam erradas. Não estavam. As temporadas passadas desse jogador eram muito decepcionantes.
decepcionantes para o que ele se propôs a ser, para o que as pessoas esperavam dele. Ele ficou abaixo das expectativas em muitas temporadas. Tem jogador que tem bem menos habilidade que ele e fez mais na carreira. É um problema, é claro. Ele encontrou equilíbrio nessa temporada, a gente parabeniza ele dessa temporada, mas não pode esquecer do passado. O passado existe. Tem gente que vem aqui comentar como se o passado não existisse. E se você não o acompanhou nessa época, desculpa, você não pode comentar. É o que eu falo sempre, né? Comentar de alguma coisa que você não acompanhou não faz sentido nenhum. Enfim, cara, e eu vou terminar por aqui, cara. Enfim, se você quiser ter um contato maior comigo, cara, você pode me seguir no Twitter. @ddcorvo tá aí na tela, o meu Twitter. Lá eu comento futebol diariamente e possível também, cara, se você quiser ajudar esse vídeo, tem um like, né? Tem compartilhamento, tem outras formas de ajudar também que, se você quiser, você pode ficar à vontade pra me ajudar e isso ajuda o canal a continuar também. O apoio de vocês é fundamental pro canal continuar. É isso, rapaziada. Finalmente terminei de falar de tudo dessa última temporada. Não vai ter mais vídeo sobre essa última temporada. Acaba por aqui. Eu sei que tem uma galera que já tá um pouco até chateada, né, de tanto vídeo da temporada, mas eu queria cobrir, porque na última eu não cobri e me perguntaram sem parar, ok? Foi o comentário que eu mais recebi. A temporada nova já tinha começado, tava todo mundo perguntando, você não vai falar da última temporada, não vai fazer top 10 e tudo mais? Então eu resolvi fazer desse jeito aqui nessa. Enfim, agradeço a presença de todos, agradeço a você que colou aqui, que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.